Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana, e a gente vai conversar sobre esse episódio que me chamou bastante atenção, mas ele é um episódio que eu acho que vale uma crítica, né? Dado o calibre dos personagens que estão aqui, mesmo sendo uma batalha amistosa, eu confesso que esperava um pouquinho mais. Mas não rolou. Ainda assim, é um episódio interessante pela carga de personagens que estão presentes nele. Então, tem pontos negativos? Tem pontos positivos. Deixa seu like, ele ajuda demais. E bora lá conversar sobre o episódio da semana. Tá bem interessante. Não esqueça de usar meu link da Amazon se você for fazer uma comprinha na Amazon. Ajuda bastante. Bora lá para mais um vídeo da semana. Bom, eu quero começar conversando com vocês sobre o comecinho já desse episódio. Ele traz a Liko, o Roy e a Dot já no meio ali dos alunos que completaram o exame terastal, junto com o diretor Clevel e o professor Jack. É muito interessante que a gente consegue observar aqueles três personagens que estavam junto com eles naquela floresta da Nihilep. Então eles estão por ali. A Sangue Onyx também estão e é avisado para todos ali que vai rolar uma espécie de presente para todos. Depois deles terem completado os relatórios, inclusive o professor Jack chegou a dizer, né, que depois ele vai analisar cada relatório um por um, mas o diretor acaba avisando que eles vão ganhar um presente. Esse presente é uma batalha com membros de elite, pois é. Vai ser uma batalha amistosa, então ela não tem influência dentro do teste, mas ainda assim acaba ajudando eles a aprimorarem ainda mais o terastal. E já em seguida, o diretor acaba anunciando uma presença ilustre ali, que é a Geta, campeã, né, da Liga de Paldea, e também a diretora ali da Liga de Paldea, né? Então, é interessante a presença dela, já cria um clima maior para a competição e, enfim, já que eles, mesmo sendo uma batalha amistosa, acaba gerando aquela pressãozinha. E nisso, eles acabam sendo parabenizados pela Geta. A Geta se apresenta e fala um pouquinho mais sobre essa competição amistosa. Deseja sorte para todos e a gente já se direciona para aquele estádio do lado de fora. É muito interessante porque a Nemona está ali e ela acaba falando que a batalha vai ser uma batalha em dupla, junto com o líder de ginásio que cada um deles desafiou contra o Elite Four. Então, a Dot já fica, isso quer dizer que... E aí, não precisou mais nem terminar a frase, né? A Iono já estava no meio do estádio ali, fazendo o maior barulho, do jeito que ela é. E a Dot já fica meio sem graça. E a Iono acaba chamando a Dot pra batalhar ali, né, no campo. Então, elas duas vão batalhar contra um membro de elite. A juíza das batalhas vai ser a Dendra, tá? Então, uma presença também bem legal aqui para o anime. E elas vão batalhar contra a Poppy. Pois é. É importante a gente frisar que há algumas regras nessas batalhas, tá? Primeira regra, só o desafiante que está fazendo o desafio terastal pode usar o terastal. Só ele. Além disso, uma coisa importante também é que você só ganha a batalha, na verdade, você pode ganhar a batalha se você derrotar apenas um Pokémon do seu adversário. Então, basta um Pokémon ser derrotado que você automaticamente já ganha a batalha. E é a partir daqui que eu já acho que... Por isso que esse episódio já não é tão interessante. Mas a gente vai continuar conversando lá na frente e depois vocês falam pra mim se vocês concordam ou não comigo sobre essa análise da batalha. Mas a batalha em si, ela é muito recheada de situações competitivas que eu gostei. A Poppy vai de Tinkaton e Copperajah, e a Dot e a Iono vão de Bellibolt e Quaxly. É interessante que a Dot já frisa que ao ver a Tinkaton, ela reconhece que é a evolução final da Tinkaton que ela possui. Então, isso acaba sendo um plus. Inclusive, é uma observação que eu quero fazer para o final desse episódio, por conta da próxima batalha que vai ser a do Roy, e uma coisa que a gente já teorizou em relação à evolução e captura. Então deixo em aberto isso daqui também, pra gente conversar muito em breve. Mas, bora lá. A batalha, como eu falei pra vocês, ela tem esses aspectos mais competitivos que eu gostei bastante.
Ela começa com um Sandstorm por parte do Copperajah da Pop, e isso faz com que tanto a Dot quanto a Iono fiquem um pouco em desvantagem. E Pop vai com o Giganto Hammer da Tinkaton pra cima do Bellibolt e do Quaxly. Só que a Iono, ela tenta dar uma facilitada pra Dot, porque ela reconhece, ela inclusive fala que ela vai usar o movimento, que é o Reflect, pro Quaxly ficar mais à vontade na batalha, para ele não receber tanto dano. A Pop já reconhece essa estratégia e quebra essa estratégia de vez usando um Brick Break por parte da Tinkaton. Então agora ela se vê um pouco em apuros, né? Apesar de não ter rolado tanto contato físico, chega até a Dot tentar usar alguns ataques contra o Copperajah, que foi o Jato d'Água e o Liquidation, mas não surte muito efeito. Ela tá um pouco fraco, né? Ainda mais com aquele Sandstorm rolando ali no campo. E, consequentemente, a Iono decide usar um Rest no Bellibolt, depois que ele acabou sofrendo alguns danos. Mas a Pop quer acabar com aquela situação o mais rápido possível. Porém, o Quaxly começa a fazer aquelas dancinhas com os pés. Ele pula pra cima da barriguinha do Bellibolt e começa a fazer aquela dancinha bem rápida, a pedido da Dot. Por quê? O Bellibolt possui aquela habilidade que é o Electromorphose, e quando ele recebe dano, ele converte aquele dano em uma energia na barriga dele, e o próximo ataque elétrico que ele usar vai estar mais energizado. E na ideia da Dot era criar, né, uma certa pressão ali na barriguinha dele, fazendo vários movimentos e energizando mais rápido a barriga dele para um ataque elétrico mais forte. Então foi por parte da Dot essa estratégia. A Pop, como eu falei para vocês, quer acabar a situação o mais rápido possível, então já vai com um Giganto Hammer novamente. O Bellibolt se esquiva e o Quaxly dá um super salto usando a barriga do Bellibolt como, né, trampolim. E nisso a Dot decide terastalizar, a pedido inclusive da própria Iono. O Quaxly terastaliza e vai com o Liquidation para cima do Giganto Hammer da Tinkaton. Muito interessante isso daqui, até porque cria, né, uma cena bem interessante dos dois ataques se chocando. Mas no final das contas, tanto o Quaxly quanto a Tinkaton acabam caindo. Porém, a Iono aproveitou esse foco em Tinkaton e Quaxly para ir para trás ali com o Bellibolt, né, do Copperajah, e usar um Discharge com tudo em cima dele. Então, pegou uma distração da Pop e acabou derrotando a Pop, derrotando, no caso, o Copperajah. E nisso fez com que a batalha encerrasse, porque elas derrotaram um Pokémon do adversário. Consequentemente, a vitória foi para as duas. É interessante porque a Pop fica muito feliz, mesmo tendo perdido, porque foi uma batalha interessante, né? Já a Iono também fica animada, mas a Pop se questiona por que a Dot não está tão animada. E a Dot diz que muito do mérito da batalha foi por parte da Iono, mas ainda assim a Pop tenta dar uma animada nela, a Iono também, e aí a Dot acaba ficando feliz, agradece inclusive o Quaxly, e a próxima batalha vai começar. Bom, as batalhas de Sango, que é a Sanduíche e o Onix, elas vão ser de transição, então elas duram segundos. E no caso da Sango, foi uma batalha que ela fez com o Kofu do lado dela, então a gente descobre que o desafio terastral dela foi com o líder Kofu, e ela batalha contra o Larry. É muito interessante aqui, porque a Sango acaba usando o autodestruição, né, o Self-Destruction do Glalie, e acaba destruindo, né, derrotando todos os Pokémon, inclusive o do aliado dela e o dela mesmo. Então todos os Pokémon acabam caindo. É bem interessante esse momento, porque nem a Dendra entende o que está acontecendo, mas ela acaba dizendo que a Sango não passou, né, não conseguiu vencer, até porque os Pokémon dela também foram derrotados. E aí a Sango não gosta da ideia, tipo, peraí, foi o meu Self-Destruction que derrotou todos, eu ganhei. Se é pra ganhar e todos têm que estar no chão, então todos estão no chão, eu ganhei. Foi por minha causa que todos estão assim. Mas as coisas não funcionam assim, etc. Então, o Larry até meio que dá um sermão nela, né? Dizendo que na vida real as coisas não funcionam dessa forma. E ela diz, então tudo bem. Já que vale tudo, então na próxima vez vocês vão ver, eu vou ganhar. E ela sai correndo, todos ficam meio que sem entender. O Onix fica meio sem graça. E aí, agora é a hora do Roy. E essa batalha do Roy é bem interessante, porque é com o Bracius contra o Hassel. Bom, já a batalha do Roy
ela é mais acelerada, vamos dizer assim. Não em questão de ter menos tempo de batalha em relação a Iono e a Dot, mas ela tem um ritmo acelerado. Então foi bem legal de acompanhar essa batalha. O Hassel, ele acaba usando um Flapple e também o Bascalibur, enquanto o Roy acaba usando o Fuecoco e o Bracius, uma Dolive. Eu esperava que ele usasse o Sudowoodo, sendo bem sincero. Ele usar a Dolive me pegou meio que de surpresa. Mas sim, ele acaba usando esse Pokémon. E bom, assim, resumidamente, essa batalha, como eu falei pra vocês, ela tem um ritmo mais intenso. Principalmente em relação a golpes serem usados diversas vezes por parte do Roy e do Bracius, como o Lança-Chamas, né, o Flamethrower e o Energy Ball da Dolive. Inclusive esse combo de movimentos sendo feitos para cima dos Pokémons do Hassel. Só que uma coisa que a gente acaba percebendo, depois de um Flame Charge que o Fuecoco acaba tentando atingir ali no Bascalibur, é que o Bascalibur possui aquela habilidade chamada Thermal Exchange, que no caso é quando ele é atingido por um movimento do tipo fogo, ele aumenta o ataque dele em um estágio. Isso é interessante, porque ele não ganha imunidade ou alguma coisa assim, redução de dano do tipo fogo, mas o poder dele aumenta. E, consequentemente, como o Fuecoco ainda é meio fraquinho, apesar de ser um dano de fogo, então não causou muito dano no Bascalibur. E ajudou muito ele, porque né, ele aumentou o ataque dele. Em seguida, ele vem com o ataque assinatura dele pra cima do Roy e do Bracius. No caso, com o Glaive Rush, que é basicamente ele usando, né, aquela parte que ele tem nas costas ali como uma grande lâmina para tentar cortar ali o Fuecoco e a Dolive. Então, boa parte do episódio é essa situação acontecendo. O Roy até tenta fazer alguma coisa ali com o Disarming Voice, mas no final das contas o Flapple acaba indo para cima do Fuecoco e o Fuecoco acaba confundindo ele com uma maçã, porque obviamente faz sentido, e acaba ficando assim maravilhado com uma maçã vindo em direção a ele, acaba caindo na cabeça dele assim. E, enfim, eles até tentam fazer alguma coisa a mais sobre toda essa situação. A Dolive, inclusive no momento que o Fuecoco ia ser atingido em cheio, acaba usando um Grass Knot pra, enfim, salvar o Fuecoco e puxar ele, tirar ele daquela situação que ele estava em perigo. Então, teve uns momentos de parceria ali que eu gostei bastante de ver. E então, depois de um grande tornado ali de fogo que é gerado no meio do campo por conta do choque de alguns ataques de ambos os lados, o Bascalibur decide entrar dentro desse redemoinho de fogo. Obviamente, isso faz com que o ataque dele aumente ainda mais. O Roy não vê outra alternativa a não ser terastalizar e tentar fazer alguma coisa para essa situação. Aí vem novamente aquele combo. Energy Ball com lança-chamas, é criado uma grande esfera e o Bascalibur usa o Blizzard para ir para cima dos Pokémon com tudo. Nisso, acaba se chocando os movimentos e é gerada uma grande estrutura de gelo. Linda, parece uma escultura, fazendo todo sentido para os personagens aqui. E logo depois o Bascalibur acaba quebrando essa estrutura de gelo e usando novamente o Glaive Rush e derrotando os Pokémon de Bracius e Roy. Então eles acabam perdendo. No caso aqui, os dois Pokémon deles foram derrotados. Então não tinha como, né? A batalha foi encerrada, mas mesmo assim o Roy vê como uma oportunidade para treinar, porque quando a batalha começa, o próprio Bracius diz pro Roy, né, que ele tem que ver essa batalha como uma forma para ele treinar. Afinal de contas, o Russell, ele é um especialista em tipos dragões, e ele não pode esquecer que o Rayquaza também é tipo dragões. E o Roy reconhece que ele tem que ficar mais forte, ele fica animado com a batalha. O Russell, ele percebe que o Roy tá crescendo, então ele começa a ficar choroso ali. É uma situação bem interessante e engraçada. E aí o Roy compartilha, né, com a Nemona a sede dele de ficar mais forte. E aqui eu peço para vocês prestarem bastante atenção como foi configurada essa batalha. A gente vai conversar já já sobre a configuração dessa batalha. Na verdade, para mim, ainda continua sendo o momento mais ápice desse episódio, essa batalha do Roy contra o Hassel, tá? E aí vai começar já a batalha da Liko e da Kate, né, contra a Rika. Só que a Rika tá numa batalha com a Tulip
e o Onyx, que inclusive o Onyx acaba perdendo, porque o Garganacl dele acaba caindo para o Dugtrio e também o Clodsire da Rika. E é bem interessante porque o Onyx não parecia muito interessado em manter a luta daquele jeito. Aparentemente, ele não queria ganhar se fosse de uma forma vergonhosa. Então, a Tulip meio que tenta dar um sermão nele, que ele não podia deixar o Pokémon dele ser derrotado, que tinha que ser, né, os dois ficando de pé. E aí ele meio que solta que, tipo assim, uma vitória vergonhosa também não é algo que me atrai. Então, a Tulip meio que entende o que ele quer dizer ali nas entrelinhas e que ele tem que respeitar, né, as coisas que ele acredita. Então, fazendo sentido ali pro estilo de batalha dele. E agora vai começar a batalha de Liquicate contra a Rika, que parece que não se esforçou muito contra a Tulip e o Onyx. Bom, e o episódio termina com a Rika já chamando elas pro campo de batalha, dizendo que ela tá numa fila ali de vitórias até agora, então ela quer desafiar as duas também. Bom, bora lá. Gostei da estrutura do episódio. Por que eu não gostei das batalhas? Porque a gente tá falando de Elite Four e líder de ginásio. As regras das batalhas me incomodaram um pouco. O fato de não poder usar a terastalização o adversário me incomoda um pouco. E também o fato dessa regra de apenas um Pokémon cair já é o suficiente para finalizar a batalha. Claro que é meio assim, se o Pokémon do treinador, né, o desafiante, caísse, então seria só uma batalha de líder de ginásio e Elite Four. Eu até entendo isso, mas eu não gostaria que as regras fossem assim, né? Ainda mais entendendo que todos os desafiantes ali têm pelo menos 2 Pokémon, ou pelo menos a maioria deles, seria interessante deixar pelo menos eles usarem 2 Pokémon, então. Caso eles sejam muito fracos, etc. Assim, dá uma afrouxada nas regras. Eu acho que essa afrouxada de um Pokémon caiu já finaliza a batalha é um pouco... não sei, não me pegou muito. Esqueça por um segundo que tem ali um personagem que é mais fraco, tá? Eu tô falando de líderes de ginásio e Elite Force. É óbvio que os líderes, ao lado dos iniciantes, iriam ofuscar os personagens. E isso a gente já percebia logo de começo. O roteiro foi muito esperto, porque ele, na batalha da Dot contra a Pop, a Guetta acaba falando, mas o líder de ginásio tá ofuscando muito, né, o desafiante. E de fato, isso iria acontecer. Mas o que muda essa configuração de ofuscar? A estratégia que geralmente tem que partir por parte do desafiante. E aqui é anime Pokémon, né? É óbvio que vai ter aquela puxada de sardinha, então eu não vejo o porquê a batalha não ter sido mais intensa. Eu senti uma batalha muito morna, principalmente na da Dot. No Roy, eu senti uma batalha mais acelerada, o que faz com que você entre mais rápido no clímax da batalha. Diferente da batalha da Dot, que foi uma batalha que você tem uma pessoa super energizada ao lado dela, que é a Iono, que queria lutar com força total, mas ela não podia terastalizar, por exemplo, e ela tinha que cuidar do Quaxley. Então, o roteiro, ele tenta fazer essas armadilhas para justificar porque as coisas são como são. Mas eu, particularmente, caguei para essas armadilhas. Eu acho que o episódio tinha que ser intenso do começo ao fim, porque querendo ou não, por mais que eles iam ser ofuscados, é interessante que eles puxem uma carta na manga que ninguém esperava. Esse lance do Quaxley foi uma puxada interessante, né? Foi uma estratégia interessante. Gostei demais. Inclusive, eu não vejo isso na parte do Roy. A batalha do Roy é muito mais envolvente, etc. Mas as estratégias, as coisas foram puxadas da manga mais por parte do Bracious, com a Dolly tentando ajudar o Fuecoco a fazer alguma coisa, né? Eles tentam até mudar o alvo e ir mais pro Flapple, mas não adianta. A situação está completamente dominante por parte do Bascalibur e do Hassel. Então, assim, sinceramente, de um lado a gente vê uma luta mais energizada, mas um treinador que não tá usando tanto. Do outro a gente vê a Dot que pensa rápido, consegue agir, consegue inclusive ganhar a batalha, mas muito mais pela ajuda da Iono, de fato.
Só que eu preferiria que a batalha de ambos os personagens fossem mais aceleradas. E os resultados poderiam ter sido os mesmos. Só queria ter sentido um pouco mais de intensidade na primeira batalha. Por isso que eu não gostei tanto em relação à batalha. Já sobre os personagens, a presença deles foi, assim, sensacional. É muito legal você ver, né, um pouquinho do Larry ali, a pouca vontade dele já tá ali, a gente percebe isso na cara dele, o que faz muito sentido em relação ao personagem. E, enfim, todo o esquema ali, todo mundo que foi chamado é bacana. Fora que a gente consegue ter uma palhinha ali, né, da Batalha da Sango e do Onyx, e os dois acabam perdendo, então é interessante observar isso daqui. A Sango, porque ela é uma pessoa que não pensa, ela é reativa, e ela será sempre reativa, e faz todo sentido ela ter um Glalie, né? Assim, eu acho que seria até mais louco, e não duvido, que um dia ela arranque um Electrode do bolso só para explodir mais e mais. Então ela é assim. Já o Onyx, ele é mais sério, e, bom, tem coisas que talvez não agrade tanto ele, mas no final das contas ambos acabaram perdendo. Lembrando que essa é uma batalha amistosa, não tinha valor nenhum, mas principalmente para Dot, Liko e Roy, vai ter valor porque, querendo ou não, é um treinamento e também ajuda na evolução. E falando em evolução, a gente vai conversar porque eu queria puxar assunto aqui para vocês. Tinkatink e um possível Ridgebacks que pode estar por vir. Por quê? Olha como o anime é ousado, né? Ele configura a batalha da Dot contra a Poppy. Poppy que usa Tinkaton. Então foi importante que a Dot tivesse esse contato, inclusive em campo de batalha, contra um Pokémon e ela possui na forma base. Ela reconhece isso em relação a essa é a evolução da Tinkatink, interessante. Então ela fica assim. Então esse é um ponto para se pegar aqui. No final da batalha, ela até vira pro Quaxley e fala: você e a Tinkatink, vamos nos esforçar para ficar melhores. Então, a gente já tem merchandising, Tinkatuf deve acontecer em algum momento, evolução tá ao caminho. O Coopera Já com a Poppy não teve tanto foco. Ele tava ali, ele fez umas coisinhas, mas quem mais brilhou foi a Tinkaton. Contra o Roy, o anime me coloca o Bascalibur, que a gente já tem alguns merchandisings de Ridgebacks aparecendo, e o diálogo é muito sobre Roy. É muito bom que você batalhe com ele. Ele é um treinador de dragões. Rayquaza é um Pokémon tipo dragão. O Roy, vendo a habilidade do Excalibur, o Roy percebendo como esse Pokémon é forte. E ele também tem dois tipos que acabam sendo interessantes contra o Rayquaza. E o Roy, depois da batalha, reconhece que ele tem que ficar mais forte. Então, quem sabe um Bascalibur já não está a caminho para o Roy. No caso, um Ridgebacks, que seria a forma base desse Pokémon. E o Roy agora não tem tantas novidades para entregar daqui para frente. A Dot ainda tem uma Tinkatuf, né? E a evolução do Quaxley. E mais outra, tanto para Tinkatuf, que viraria Tinkaton, e o Quaxwell, que iria virar um Quaquaval. Já o Roy só tem o Fuecoco e as suas evoluções, porque o Wattrel já evoluiu, acabou. Então eu acredito que a captura no Ridgebacks deve acontecer. Eu tô apostando muito às cegas, tá? A minha intenção aqui não é ficar me gabando porque eu acertei, mas a real é que parece que o anime quer configurar uma coisa mais ou menos assim. E por isso que ele configura as batalhas dessa forma. Não sei se o anime estaria interessado em fazer o mesmo com a Liko em relação aos Pokémon da própria Rika. Mas um Clodsire seria bem legal. A gente não pode esquecer que a Liko já teve um contato com o Wooper lá atrás. Seria interessante. Seria. Acho que vai acontecer. Para Liko não tenho tanta certeza. Mas para o Roy eu vejo a possibilidade do Ridgebacks e entrando aí pro time dele, né? E aí começa a se desenhar um time muito legal, né, pro Roy. Então, eu gosto da forma como isso talvez está caminhando, tá? Lembrando que isso aqui é uma especulação pura, mas eu gosto da ideia desse Pokémon chegar nas mãos do Roy. Bom,
No mais, eu gostei da interação dos personagens, eu gostei de como cada um acaba lidando com as situações. A gente percebe que o Roy, de fato, precisa ainda de mais força. Eu acho que talvez o Fuecoco acabe evoluindo por último, inclusive porque a gente percebe que o Quaxley, ele vem tendo um desempenho melhor em batalha do que o próprio Fuecoco. Claro, a gente não pode esquecer que a batalha do Fuecoco contra o Bracius, a segunda batalha, foi uma batalha muito intensa, foi uma batalha muito boa. Mas ainda assim eu percebo que o Roy, ele é um treinador muito semelhante ao que o Ash clássico era, né? Ele ainda comete muitos erros, ele vai muito na emoção, né? Então tem coisas que ele tá aprendendo. Enquanto as meninas eu percebo que elas são mais partem mais para lógica, partem mais para uma estratégia que elas estão raciocinando. Então a gente tem um personagem por emoção, o que é muito bom, porque é a essência de Pokémon, e nós temos personagens mais centradas, que estão tentando lidar com a situação. Acho isso muito bacana aqui. Se eu fosse apostar em evolução, talvez Quaxley agora e Fuecoco por último. E acredito que seria talvez contra os exploradores. E um plus, acredito que existe a possibilidade dessas evoluções acabarem acontecendo contra Sango e Onix, porque eu acho que esse embate tem que acontecer, né? Bom, gostei do episódio, só acho que as batalhas não foram tão aceleradas ou da forma que eu gostaria que fosse. Novamente, eu entendo as limitações da batalha. Não podia usar Terastal, eles tinham que, querendo ou não, tá protegendo o seu aliado, porque eles são mais fracos. E talvez tentar não tirar tanto o protagonismo dos desafiantes. Mas ainda assim, eu acho que dava pra ter feito uma coisa mais surpreendente. Uma coisa pra eles observarem e, tipo assim, meu Deus, eu tô longe disso daqui, mas eu consigo revidar, eu consigo bater de frente. Eu só preciso treinar mais, preciso de mais força. E eu acho que isso não fica tão em evidência. Sendo muito sincero, eu acho que o mais justo teria sido os dois terem sido derrotados pelos Elite Four, mesmo com o líder de ginásio ajudando. Mas, dadas as regras, eu entendo aqui a situação. Porque, querendo ou não, se não fosse a situação do Caparajá caindo ali de cara, eu acho que a Dot teria perdido. Minha impressão. Então, enfim, tô jogando isso daqui, quero saber a opinião de vocês. No mais, eu gostei. Gostei da presença ali dos outros personagens, que eles resgataram. Pra mim, o episódio foi muito bom até nessas situações. É só a batalha que eu queria um ritmo diferente. Só, tá bom? Então, quero saber a opinião de vocês. Pra mim, o episódio 4 estrelas, e é isso. Quero saber a sua opinião. E, inclusive, sobre esse lance do Bascalibur. Qual a sua opinião sobre isso? Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui! Faça novos amigos, participe de eventos, concorra a prêmios, seja notificado com os vídeos mais recentes do canal e, claro, se divirta nessa nova comunidade Pokémon. Participe do Discord do canal do Camaleão, link na descrição do vídeo. Te vejo lá. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos e também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.